Para surpresa de 0 pessoas, Luiz Cachaça Inácio da Silva indicou o moleque de recados da estocadora de vento para a vaga ao STF. Pasmem, ninguém esperava que as negociações para conseguir a aprovação de Bessias como próximo ocupante da Torre de Cristal já começaram no Senado, e claro que Alcolumbre está feliz que nem pinto no lixo. Nessa edição eu também vou comentar com você que já estava afoito aí para saber o resultado da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio a respeito do tarifaço do Xandão lá nos Estados Unidos. Já entrou água na farofa, meus amigos. Deu ruim, mas deu ruim demais. Mas o pior disso tudo é mostrar para vocês, quer dizer, o melhor disso tudo é mostrar para vocês a pior tentativa deles, que é o quê? Enganar a todo mundo como se não houvesse amanhã, porque o Mauro Vieira foi fazer uma coletiva de imprensa dizendo que a reunião tinha sido maravilhosa. Ocorre que foi a vez da Jovem Pan dar o furo e trouxe informações quentíssimas dizendo que Mauro Vieira foi encostado na parede. Sem valer Magnitsky e Xandão fora, não tem diminuição de 40% do tarifaço que foi aplicado ao Brasil no âmbito dos direitos humanos violados aqui no país. Realmente o dia de ontem foi épico, é o que a gente chama de histórico. Foi a primeira vez que um juiz brasileiro mandou a Polícia Federal em território americano para, teoricamente, prender uma cidadã americana. Isso ele tentou aprontar por lá. Por aqui, ele manteve a prisão de Jair Bolsonaro sem denúncia. E eu não preciso ser jurista para saber que isso é ilegal, de acordo com o império das leis do Brasil, que parece que não existe mais. Mas eu trago a opinião de 2 juristas, um dele, inclusive, advogado de Jair Bolsonaro. Eu não sei onde que isso vai parar. O que eu sei é que a carniça do Centrão está assim, ó, de olho na bênção de Bolsonaro. Eles querem a investidura de Bolsonaro, eles querem a capa de Bolsonaro para poder concorrer tranquilamente à eleição de 2026. Mas perguntem, eles estão preocupados com o estado do presidente? Não, não estão. E quem aí não lembra de Guilherme Amado, o grande, famoso jornalista do portal Metrópole, que, segundo o que nós sabemos até então, a matéria que ele assinou, ensejou a prisão de Felipe Martins. Finalmente o cara veio a público e disse que não tem nada a ver com isso, mas eu acho importante a gente tomar nota. Para encerrar, não menos importante, eu tenho que comentar, né, dar uma comentadinha pequena, porque a plataforma não gosta que eu fale do povo lá da Terra Prometida, mas eu tenho que avisar uma coisa para vocês. O grupo que controla a Gaza, que uma das exigências do acordo que Donald Trump fechou com o povo da Palestina era que o grupo que controlava a Gaza parasse de controlar, deixasse de controlar. E o que eu tenho que falar para vocês? Que o grupo que controlava a Gaza continua controlando Gaza e dessa vez promovendo uma chacina absurda em praça pública, a céu aberto, à luz do dia, para quem quiser ver. Manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E o faz exatamente um dia depois que você vem publicamente dizer que você também acredita ser um erro. Eu não disse isso. Imagine, eu não disse isso. O ministro Alexandre de Moraes deve ter assistido não disse isso. Você encampar a mesma argumentação. Eu não encampei. Você encampou, Paulo. Não Donald Trump dá sinal verde, aí vão começar a berrar. Genocídio. Agora, me conta uma coisa, você já viu algum esquerdista por aí comemorando o cessar-fogo lá entre Israel e a faixa de Gaza? Porque eu não vi. Se você viu e acha que eu estou sendo injusta, já deixa aí nos comentários para mim. Eu pedi o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Ontem realmente foi um dia muito emocionante por causa de tudo que aconteceu lá na Terra Prometida. Muitas pessoas, muitos reféns, né, vivos, reencontrando suas famílias. E, claro, teve família que ficou esperando sem receber o corpo do seu familiar. Eu vou contextualizar para você. No acordo que Donald Trump propôs ao povo da faixa de Gaza, ele exigiu o seguinte: que todos os reféns vivos fossem devolvidos e os corpos de todos os reféns que perderam a vida durante o cativeiro.
Acontece que já se sabia que uma parte dos corpos havia sido perdido por vários motivos, tá? A gente pode abordar num vídeo à parte. Mas, pelo que a gente sabe, eram 28 corpos e não. 24 corpos simplesmente desapareceram, eles perderam o controle, não sabem onde estão e só foram devolvidos 4 corpos, que inclusive já estavam em poder da Cruz Vermelha. Isso é uma violação frontal ao acordo. Uma outra violação é que uma das exigências era o grupo que controla Gaza, aquele que a gente não pode falar o nome aqui, tinha que parar de controlar Gaza, ele tinha que entregar as armas, ele tinha que desaparecer e o controle de Gaza deveria voltar para a autoridade palestina sob supervisão de uma coalizão lá de países, árabes e a Inglaterra. Senhores, o grupo que controla Gaza não só continua controlando, como hoje está promovendo um massacre contra palestinos que supostamente ajudaram o regime de Israel a chegar aonde chegou nesse imenso acordo de cessar-fogo. Mas parece que isso não é importante para eles. Aí, em pleno evento que a Mônica Waldvogel protagonizou, quando a TV estava cobrindo a fala de Donald Trump no parlamento israelense, que disse que o diabo acho que era o diabo te carregue, um fervo isso nas redes sociais. Nós temos esse tipo de brasileiro aqui. Olha só, tem esse moço aqui, o Tiago Barbosa, o perfil dele é aberto, portanto não estou falando nada, não posso ser falado, está público. Ele disse o seguinte, os reféns israelenses libertados reencontram família, cidade, país e sociedade funcional. Os reféns palestinos libertados reencontram família morta, cidade em ruínas, país aos pedaços e sociedade sob escombros e fome. Tá, então vamos colocar primeiro em perspectiva que não existe refém palestino. Israel não invadiu Gaza, não invadiu a que eles chamam de Palestina e sequestrou ninguém. Os prisioneiros palestinos que estão em território israelense, eles foram presos porque cometeram crimes, passaram por julgamentos, tiveram direito à ampla defesa, muito diferente de um tal de país de Bananas do Sul, inclusive, e foram condenados. Isso não é ser refém. Isso não é ser criminoso, ser preso no outro país. Certinho, certinho. Então, a gente tem brasileiro tratando desse assunto assim, tá? E a gente tem um outro brasileiro tratando do assunto também de outro jeito. O Lula, ele comentou lá na Itália que o que vai acabar com as guerras no mundo não é mais a arma, porque foi através da força que Donald Trump conseguiu cessar fogo lá na faixa dos gases, Diz que não é mais arma, não. É comida, trabalho, harmonia e paz. Então, vamos ver o que a Palestina, o que o grupo que controla a Gaza, que continua controlando, o que ele está fazendo? Olha, falado pela CNN, não sou eu que estou falando. Aliás, se você quiser ver, tem uma série de vídeos muito sensíveis a esse respeito, provando que o grupo de Gaza continua controlando e continua promovendo um... Gente, é terrível. São vídeos muito ruins, tá? E a CNN fala, o grupo, que é esse nome aqui, realiza ondas de mortes em Gaza alegando combate ao crime e para promover a segurança. É que nem num tal do país aí, de Bangladesh do Sul, onde rasgam a Constituição sob a égide de defender a democracia. Olha, não tá para ninguém, não. Vamos sair de lá do Oriente Médio dos Estados Unidos, vamos dar um pulinho aqui, que o Guilherme Amado, esse moço bonito, para quem gosta, pode ser um prato cheio, ele que foi, sim, acusado por todo mundo que entendeu mais ou menos o busilis de fazer uma matéria mentirosa, embaçado, em documento mentiroso, que não pode ser levado em consideração, com registro mentiroso. Essa matéria ensejou a prisão de Felipe Martins. E ele veio a público dizendo que o Felipe Martins decidiram torná-lo réu porque encontraram que havia provas suficientes e que havia envolvimento na tentativa de golpe de 2022. Acontece que o que apresentaram até agora em relação a Felipe Martins? Uma reunião que ele não foi, uma minuta de golpe que não estava no computador dele e uma viagem que ele não fez. Eu queria saber onde está a prova, o Amado. Mas, pelo menos, o Guilherme Amado resolveu se pronunciar achando que todo mundo é idiota, é imbecil,
E o Jeffrey Chikine, para coroar o dia de ontem, fez uma denúncia muito importante dizendo que o Guilherme Amado, esse moço cuja matéria ensejou a prisão de Felipe Martins, ele recebeu 400 mil reais da USAID em 2023. Inclusive, por mera coincidência, foi às vésperas da publicação da matéria falsa que deu origem, que ensejou a prisão de Felipe Martins, e o Jeffrey Chikine traz a comprovação. Tá aqui o print do documento, tá? O Guilherme Amado é diretor de conteúdo da ONG Redes Cordiais, Educação e Mídias, e recebeu 74.900 dólares. O negócio tá bom, o negócio ali, né? Olha, nunca falha. Follow the money. E ponto. E para falar realmente numa parte aterrorizante do dia de ontem, vocês devem ter ouvido a Flávia dar entrevista para tudo quanto é lugar, dizendo que o Ovo que Tudo Vê mandou a Polícia Federal em território americano para prendê-la, ou, teoricamente, como ela falou, sequestrá-la. Isso foi ela que falou, eu não tenho provas, ela que falou, tá? Que a Polícia Federal, eu não sei o que, eu não entendo como a Polícia Federal faria isso. Ia pegar a Flávia, ia jogar dentro de um carro, ia para o aeroporto, onde teria um hangar particular privado do Brasil. Como assim? Ela é uma cidadã americana, faria como? Não é? Eu não sei, mas isso foi o que bombou nas redes sociais ontem. Por que eu trouxe esse assunto à baila se o assunto já passou? Porque o assunto que não passou é a gente comentar sobre a ousadia e intrepidez do Ovo que Tudo Vê. Ou o cara maluqueceu de vez, ou ele é ingênuo. Ele realmente não sabe com o que está lidando. A coisa foi tão séria que os advogados de Elon Musk decidiram, por vontade própria, sem cobrar, defender a Flávia em território americano. E vocês imaginam que isso vai ficar bom para o Ovo que Tudo Vê? Para quem apoia o Ovo que Tudo Vê? A coisa é grotesca, senhores. Tanto que a Gazeta do Povo fez uma matéria dizendo que o advogado de Trump diz que o caso de Felipe Martins pode ter sido fabricado para influenciar processo no Brasil. Santo Deus de minha alma, eu não quero estar na pele de nenhum desses cidadãos, principalmente esse aqui, né? Diz os Estados Unidos que ele foi sancionado por ser um violador de direitos humanos. Quem é um violador de direitos humanos, em suma? É alguém que não respeita, por exemplo, o império das leis. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse caso. Porque o doutor Paulo Cunha Boyan, que é o advogado de Bolsonaro, ele veio a público ontem, e isso no finalzinho da noite, tá, gente? Ele disse: hoje o ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho indeferindo o nosso pleito de revogação das medidas cautelares imposta ao presidente Bolsonaro nos autos da investigação instaurada para apurar, a título de coação no curso do processo, os movimentos políticos feitos junto ao governo dos Estados Unidos, que culminaram com sanções pessoais a autoridades brasileiras, inclusive o referido ministro, procurador e o procurador-geral da República. O cara é a vítima, ele foi sancionado, então ele vai julgar, investigar quem ele supostamente acha que é culpado da sanção que ele recebeu. Aí o doutor Paulo coloca: olha, foram denunciados nessa investigação só e somente o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, tendo o presidente Bolsonaro sido excluído da dita acusação. Para além do fato de que não consigo conceber como os dois, ora réus, poderiam exercer um ato de coação, já que eles não detêm qualquer poder decisório sobre a aplicação ou não das sanções vindas da Casa Branca, temos que não haveria, como de fato não há, a mínima viabilidade jurídica para a manutenção das cautelares que, entre outras restrições, mantém o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o proíbe, por exemplo, de usar as suas redes sociais, consabido sua principal ferramenta de comunicação com seu eleitorado, justamente às vésperas de um ano eleitoral. Isso deve dizer muito a cada um de vocês. Ele continua: ora, se não houve acusação e, via de consequência, ação penal, se não teve acusação, aquela investigação não virou ação penal, continua ele dizendo que não há processo a ser protegido ou futura pena a ser garantida pelas medidas que, repita-se, são, entre aspas, cautelares. Por quê? Porque
que agora a justificativa do ovo que tudo vê, eu estou mantendo o Bolsonaro preso porque ele tem risco de fuga. Também ele tem risco de fuga do quê? Se ele não está sendo nem processado, pelo amor de Deus, ele não foi denunciado. É porque ele quer, né? Dr. Paulo continua, não há fundamento jurídico garantista ou punitivista a sustentar legalmente a esse estado de coisas. E, lamentavelmente, o despacho do ministro relator, que neste caso é a suposta vítima também, continua o Dr. Paulo, quedou-se diante do argumento, o que só reforça que é irrespondível, mantendo o presidente Bolsonaro preso absolutamente silenciado. Dr. Paulo Bueno diz que vai continuar lançando mão de todas as ferramentas. E quem tocou no assunto também foi o Dr. André Marsiglia, que eu amo trazer os pareceres dele aqui. E ele diz a respeito da manutenção da prisão de Bolsonaro. A prisão de Jair Bolsonaro havia sido determinada em inquérito que investiga Eduardo. Após a prisão, Jair não foi denunciado. Então, todas as restrições, inclusive a prisão, deveriam ser revogadas. 2. A defesa fez o pedido, mas Moraes manteve a prisão com base em suposto risco de fuga sem fundamentação concreta que justificasse o receio, já que não tem denúncia, né? 3. Nenhuma prisão pode ser decretada ou mantida fora de um procedimento formal. É aí que eu digo a você que alguém que desrespeita o império da lei, ele vira um violador de direitos humanos, tá? O doutor André Marsiglia continua. Se Jair Bolsonaro não é parte de inquérito nem de processo, sua prisão carece de suporte técnico. Está, por assim dizer, ancorada no nada, sem base legal, sem justa causa, sem processo. Moraes nem mais usa criatividade. Segundo o doutor Marsiglia, ele prende porque quer, sem inquérito, sem denúncia, sem procedimento. A ilegalidade virou a regra, segundo a opinião desse grande jurista. Ainda no país lá de Bangladesh do Sul, está acontecendo uma coisa, que eu lembro daquela música, tudo isso acontecendo, eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Esqueci da harmonia, tá? Mas enfim, é essa aí. Eduardo Bolsonaro respondeu a uma entrevista, um trecho de uma entrevista que Ciro Nogueira deu ontem, que foi para... Cadê o veículo? Não está aqui. Mas o interessante foi o seguinte, ó, Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para as eleições de 2026. Como? O senador Ciro Nogueira afirmou que pleito estava completamente resolvido. Para ele, resolvido era Tarcísio presidente e ele vice. Mas aí ele reitera que as ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retornar à popularidade. Vamos parar tudo antes da gente ver a resposta do Eduardo Bolsonaro. Eu quero perguntar para você, nesse momento singelo desse programa. Para você, Lula retomou a popularidade dele? Porque eu não estou vendo isso, tá? Mas se você acha que Lula retomou a popularidade dele, digite 1. Se você acha que não, se acha que a popularidade continua com Jair Messias Bolsonaro, digite 2. E aí o Eduardo respondeu, o Eduardo falou, Ciro, prezado Ciro, o prejuízo foi gigantesco para seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Nossa! Eu gosto assim. Entendeu? É na lata, na hora e vamos que vamos. É assim que esse cara tem que levar na cara. E o Ciro respondeu a resposta de Eduardo. Ele diz, prezado Eduardo, não tenho dúvidas de que houve um enorme desprendimento pessoal da sua parte. Para quê? Para atrapalhar tudo? É? Ciro continua. Quanto a mim, tenho certeza de que não tive nem terei nenhum prejuízo pessoal. Ah, teve, Ciro. Teve sim, que a gente sabe. Você sabe a distância entre o que falam de nós e a realidade. Não é sobre o que falam de você, é o que a gente vê você fazendo, Ciro. É isso que você tem que entender. Nunca quis ser nada além do que sou. Ah, você quis sim. Se você acha que Ciro nunca quis ser nada que ele já é, digita 1. Se você acha que não, que ele quer sim ser vice-presidente de Tarcísio, digita 2. E aí ele continua com uma forma de ver, o que me interessa também é o Brasil. Não é não. Não é o Brasil não, desculpa. Como se não bastasse a disfarçatez de Ciro Nogueira, a gente ainda tem Valdemar da Costa Neto, que devia
ficar calado, porque toda vez que ele abre a boca é um desespero. Ele disse o seguinte no podcast Primeira Página, que em 2018, aquela eleição, o Haddad já tinha ganho. Aquela eleição era do Haddad. Aí aconteceu a facada de Bolsonaro. E por isso ele ficou conhecido no Brasil e no mundo. Então eu quero encerrar esse vídeo falando exatamente da última fala do Valdemar da Costa Neto. Por quê, gente? Valdemar da Costa Neto é o próprio Centrão. Foi o único partido que sobrou para Jair Messias Bolsonaro. E não tem o que fazer. Bolsonaro precisa de um partido para concorrer, tá? E ele está tendo a disfarçatez de falar num podcast que Bolsonaro só ficou conhecido no Brasil e no mundo por causa da facada. Vou fazer uma pesquisa séria agora. Eu vou pedir serião para vocês. Se você só conheceu Jair Bolsonaro depois da facada, digita 1. Agora, se você já conhecia Jair Bolsonaro bem antes da facada, desde o dá que eu te dá outro lá com a Maria dos Presidiários, digita 2. Aproveita e anota para mim. Se você conhece Bolsonaro antes da facada, digita qual foi o evento que fez você conhecer Bolsonaro. Eu começo. Eu conheci Bolsonaro a partir do momento que ele conseguiu aprovar, lá antes de 2018, o voto impresso, por unanimidade no Congresso. Mas aí veio o STF e disse que era inconstitucional. Vocês sabem. Então, assim, eu conheci o Bolsonaro lá atrás. E já me apaixonei por ele, porque eu sou dessas, né? Então é isso. Conta pra mim quando foi que você conheceu, qual o evento que levou você a conhecer Jair Messias Bolsonaro. E aí eu fico por aqui. Fico por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, um beijo no coração, encontro com vocês nos comentários. E eu acho que um futuro não muito brilhante aguarda os ditadores de Bangladesh do Sul. E você, tá animado? Porque eu, meu amigo, depois do dia de ontem, eu confesso, eu tô muito animado. Treta tretística entre Jeffrey Chechini e Paulo Figueiredo. Fica comigo que a gente vai comentar sobre esse assunto e, como um milagre, o PGR pediu a reabertura do inquérito contra Bolsonaro no âmbito da tentativa de interferência na Polícia Federal, denunciada por Sérgio Moro, que no final das contas não conseguiu provar que Jair Bolsonaro havia tentado interferir na Polícia Federal, indicando um diretor, justamente no dia em que dois deuses da Torre de Cristal, deuses com D minúsculo, vocês sabem, né? Dois deuses da Corte de Cristal se estapearam feio. Luiz Fux e Gilmar Mendes lavaram a roupa suja em pleno plenário. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Se você gosta do meu trabalho, por favor, pega esse link, compartilha lá nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, porque você ajuda a nossa voz a chegar mais longe e nos ajuda também a lutar contra esse shadow ban eterno que a plataforma nos enfiou. Aqui a gente segue acreditando em Deus, né, meus amigos? A gente acredita que Deus tem todo o poder, tem poder até de fazer um milagre e tirar a gente desse shadow ban. Vamos para as pautas. Então, ontem nós realmente entendemos, como se não houvesse amanhã, que o importante para o regime é manter Bolsonaro preso. Se não preso, certamente inelegível. Por quê? Porque o PGR pediu reabertura do inquérito no âmbito da suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, tá? O PGR não concorda com o que decidiu o outro PGR, tá? E o Augusto Aras. E aí pediu para o STF, olha, você quebra um galho para mim? Reabre aqui esse inquérito contra Bolsonaro, porque eu não concordo com Augusto Aras, esse inquérito não deveria ter sido arquivado. Só para relembrar a sua memória, vocês lembram quem fez essa acusação contra Bolsonaro? Foi o Sérgio Moro, à época ele era ministro da Justiça e ele fez aquele pedido de demissão em praça pública, numa coletiva de imprensa, acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal
quando Bolsonaro apenas estava exercendo o que lhe competia, que era indicar o diretor da Polícia Federal. Você imagina se a gente tenta jogar essa pecha no Luiz Inácio Cachaça da Silva, supostamente tentando interferir no STF, indicando Bessias, seu velho conhecido moleque de recado da estocadora de vento, à época da Operação Lava Jato. Imaginem só o que daria. Mas contra Bolsonaro pode. E tem muita gente aí se perguntando, poxa, mas por que eles fariam isso agora? Fica comigo que eu vou correlacionar este evento com um evento absurdo que aconteceu lá na Corte de Marfim. Houve um quebra-pau e Gilmar Mendes sugeriu terapia para Luiz Fux, para que ele pudesse superar a época da Lava Jato, e ainda o chamou de figura lamentável durante a discussão. Mas o que será que tem uma coisa a ver com a outra? Eu respondo para você. Por quê? O que estavam fazendo Gilmar Mendes e Luiz Fux no momento da treta? Eles estavam apreciando um recurso, imaginem de quem? Do Sérgio Moro, hoje senador, que foi acusado, né? Ele é réu por um cometimento de calúnia contra Gilmar Mendes, daquele evento da festa junina, que ele falou, olha, compra de sentença lá com fulano, vocês lembram disso, né? E aí fulano processou Sérgio Moro está lá recorrendo, entrou com recurso, falando, gente, isso não dá. E aí, na apreciação ali, o que fez Luiz Fux? Pediu vistas. Quem estava ganhando a absurdidade, né, que Gilmar Mendes representa, estava ganhando de 4-0 para condenar Sérgio Moro, para negar o recurso a Sérgio Moro. Quando veio Luiz Fux, que se tornou persona muito mais que não grata, desde que ele colocou abaixo aquela panaceia, essa palhaçada de julgamento de núcleo 1, né, com Bolsonaro e os outros militares lá. Ele foi o cara, né, voto de quase 11 horas e tudo, ele se tornou persona não grata. E ontem, ele azedou o pé do frango lá pro lado das absurdidades da Corte de Cristal. Ele falou, gente, crime de calúnia é impossível, tá? Não dá, realmente não dá. E aí pediu vistas para dar uma olhadinha melhor no inquérito, né? E aí Gilmar Mendes pipocou, ficou muito full. Aí eu volto lá na pergunta que eu fiz para vocês e que está todo mundo se fazendo. Por que será que o PGR levantou agora a possibilidade de abertura de inquérito contra Bolsonaro justamente no âmbito de tentativa de interferência na Polícia Federal? Ora, quem fez essa denúncia não foi o Sérgio Moro? Na minha humilde opinião, o regime está dizendo para Sérgio Moro assim, o filhinho, presta atenção, você quer manter a sua elegibilidade? Você gostou aí da farra? Gostou? Vale terno, vale comida, vale lagosta, vale camarão, vale voo, vale tudo, vale a bagaça toda no lombo do povo. Você gostou? Né? Então, assim, nós estamos dando para você uma nova oportunidade de nos dar, material, provas, ou pelo menos uma narrativa credível para condenar mais uma vez esse desgraçado desse Jair Bolsonaro, já que foi você que levantou à época a acusação de tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Porque, senhores, vocês vão querer realmente que eu acredite que foi uma grande coincidência? No mesmo dia em que a apreciação do recurso de Sérgio Moro toma vulto na mídia por causa do quebra-pau de Gilmar Mendes e Fux, no mesmo dia a PGR pede a reabertura de inquérito contra Bolsonaro? Olha, com 56 anos, eu já deixei a inocência há muito tempo atrás para lá. O que vocês acham dessa minha opinião? Deixa aí nos comentários para mim. O Walter Meirovitch, o esquerdista, ele deu o tom do clima que rola lá no STF e eu vou soltar para vocês um momento de atenção em mim. Tirem as crianças da sala. O Gilmar, então, parece que esqueceu isso. Agora, Fabiola, depois desse bafom, desse clima de bafom, de putaria mesmo, tá? Quem falou foi ele, não fui eu. Certinho? Certinho. Agora, um outro clima que está incomodando toda a direita conservadora do Brasil
foi o que aconteceu ontem com Jeffrey Chiquini, dando uma entrevista para a Auriverde, para o nosso querido Pittoli. Ele fez acusações gravíssimas a Paulo Figueiredo e acusou Paulo Figueiredo de coisas que eu não sei se Paulo Figueiredo fez. Mas vamos analisar com calma. A parte da entrevista, eu acho que o trecho mais importante é esse aqui. Olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo... Agora eu vou avançar um pouquinho para vocês verem o tom que ele se referiu, se reportou ao Paulo Figueiredo. Toda a defesa do presidente Bolsonaro é jogar contra a minha defesa, é jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz! Você tá jogando de que lado? E aí ele finalizou essa entrevista dizendo que, olha, no fundo eu gosto do Paulo Figueiredo, comemoro cada vitória dele, acho que o trabalho dele de Eduardo Bolsonaro é um trabalho muito importante para o Brasil, mas ele fez esse desabafo aí todo. Aí, eu dei um pulinho lá no perfil do Paulo Figueiredo para entender mais ou menos o que estava acontecendo. E o Paulo Figueiredo, que na minha opinião, ele é o herói da resiliência, tá? Um monte de tempo ele ficou calado sobre um monte de coisas que ele já sabia, mas que não podia falar, e ele foi fiel aos valores dele. Ele se pronunciou a esse respeito e disse que normalmente ele responderia a esse tipo de ataque, chamou o que Chiquini fez contra ele de ataque, expondo a verdade com prints, áudios e fatos, mas neste caso cheguei à conclusão de que não poderia fazê-lo sem prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Se seus advogados são, olha isso, gente, oportunistas e irresponsáveis e querem faturar politicamente colocando em risco o próprio cliente, eu não sou. Por isso, não me resta alternativa a não ser, por enquanto, apanhar calado. Peço apenas ao leitor inteligente que faça a reflexão proposta pelo Eduardo Bolsonaro, que também havia se pronunciado ontem defendendo Paulo Figueiredo. E aí ele finaliza, tá? Vê lá, se fizer sentido para você, fique à vontade para embarcar nessa. Eu fui assistir o trecho do Paulo Figueiredo e, gente, sinceramente, eu não entendi como o Chiquini entendeu. E eu vou juntar a minha opinião com a opinião do David Agape, que disse que o Paulo Figueiredo vem sendo acusado de atrapalhar o caso Felipe Martins, mas que existe apenas um corte de vídeo em que ele fez uma análise do cenário hipotético no trecho. Ele comenta que, mesmo que fosse descoberto que tudo não passou de uma inserção equivocada, um erro, tá? Um erro, o funcionário errou, o caso já seria um absurdo por si só. Foi isso que Paulo Figueiredo falou. Paulo Figueiredo montou uma cena hipotética. Foi isso que eu achei. Eu pergunto aqui para você, você assistiu o programa do Paulo Figueiredo? Eu não tive tempo de trazer o corte para vocês, mas você assistiu? Deixa aí para mim nos comentários se foi isso que o Chiquini falou ou você concorda com a minha opinião e com a opinião do David Aga. E ele continua, o caso já seria um absurdo por si só, ou seja, ele não fez uma afirmação do fato, e sim uma reflexão teórica, ele colocou a coisa como hipotética. É verdade, continua o David, que a fala do Paulo não foi das mais felizes, especialmente porque está muito claro, com base nas informações conhecidas, que essa hipótese não se sustenta. Ainda assim, não é correto afirmar apenas com base nesse corte que Paulo estava agindo contra Felipe Martins e contra o presidente Bolsonaro e contra todos os presos do 8 de janeiro. Eu acho que Chiquini perdeu ali, pesou a mão no tempero. Seria desejável que todos agissem com mais cautela antes de levantar bandeiras e emitir juízos apressados, sobretudo quando há interesses eleitorais em jogo. No fim das contas, vale sempre repetir a pergunta: quem ganha com isso? A resposta geralmente mata a charada. É o famoso cui bono. Certinho? Certinho. Fala aí para mim nos comentários o que você acha, o que você achou, se você assistiu o programa do Paulo Figueiredo. Bem, aí você que estava dando botes com bumbum na sua casa, no seu vizinho, na sua família, deixando todo mundo maluco para saber o resultado da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, sossego facho, brava gente. Sossego facho, porque saiu exatamente do jeito que nós imaginávamos
que sairia. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país sério, né? Não é esta zona franciscana que é o Brasil. E aí, pós-reunião, Mauro Vieira chamou uma coletiva de imprensa em que ele, no mínimo, apresentou nervosismo, constrangimento, não ligou o lé com cré, não falou alhos com bugalhos, falou um monte de bosta, não disse nada, mas uma coisa foi perceptível. Ele disse que a reunião foi fabulosa. E aí, olha a pergunta do jornalista no final. Peraí. Pontos para tratar de temas O áudio tá ruim mesmo, tá, pessoal? específicos de comércio. Muito obrigado. Mas não houve nenhum avanço concreto, né, ministro? Não avançou com nada concreto, né, ministro? Claro que não. O cara saiu daqui do Brasil completamente despreparado. É um comunista fuleiro de quinta categoria. É um fubango, entendeu? Foi para os Estados Unidos para tratar de tarifaço e não estava nem agendado com o igual, né, ao Haddad, que é o cara do dinheiro de Donald Trump. Ele foi conversar com o Marco Rubio, o mais ideológico de todos no time de primeira instância, de primeira envergadura de Donald Trump. Passando o tempo, à tarde, o Sam Pancher chamou a atenção de algo muito importante, que disse que Mauro Vieira confirmou para ele que o Jamieson Greer participou sim da reunião entre ele e Marco Rubio, mas ninguém mais sabia quem era esse moço, esse Gremier. E o Sam Pancher disse, olha, se foi esse cara que participou aqui da reunião com Mauro Vieira, era fácil da gente saber o resultado. Vou ler a legenda para vocês. Diz que a pergunta é sobre o Brasil e a tarifa de 50%. Por que eles estão sendo atingidos por essa tarifa? E por que cai sob o guarda-chuva do Serviço Internacional de Emergência a Lei dos Poderes Econômicos? E aí ele responde, certamente feliz com a pergunta. Agora, para ser realmente específico sobre o Brasil, há, na verdade, 2 regimes em vigor aqui. Existe a tarifa recíproca de 10%, que eles estão tentando equalizar, né? Que é um grande problema para nós. Mas, além disso, há uma tarifa de 40% que foi imposta contra o Brasil, e isso está sob uma emergência separada, está relacionado a preocupações extremas com casos de censura a direitos humanos no Brasil, onde um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade para ordenar que empresas dos Estados Unidos fossem censuradas, dando-lhes ordens para gerenciar fluxo de informações. O Estado de Direito em relação aos opositores políticos do Brasil, quando aí o outro interrompe e disse detenção ilegal de cidadãos americanos que estavam no Brasil. Ele já taxou a detenção de ilegal. Filho, a coisa está fervendo, você não sabe de nada, inocente. Fica aí comigo. E o Gremier continua, correto. Agora, o Departamento de Tesouro costuma usar... Peraí que eu vou voltar um pouquinho. Vocês que enxergam bem, tenham paciência com os nossos amigos sexagenários que não conseguem enxergar essa letrinha, tá? Fala, agora o Departamento de Tesouro costuma usar a lei, que é a abreviatura da lei para impor sanções que cortam países, empresas ou pessoas inteiramente do sistema financeiro dos Estados Unidos e cortar totalmente o consórcio, o comércio. Se o presidente pode cortar totalmente o comércio, ele certamente pode impor medidas, que é uma medida menor do que as sanções OFAC. Gente, o barraco desabou para o Brasil. O barraco desabou. Por isso que Mauro Vieira fez lá um textinho dando satisfação de praxe e quando foi perguntado nada de concreto avançou para que o tarifaço seja derrubado, ele simplesmente baixou a cabeça e saiu andando. Mas o mais interessante é vocês lembrarem que a Jovem Pan veio a público, lembrarem não, saberem que a Jovem Pan veio a público ontem e deu um furaço. O que aconteceu? Alguém do governo confirmou oficialmente para a Jovem Pan que o Marco Rubio foi duríssimo. Abro aspas. Não haverá avanço do tarifaço nem da Lei Magnífica se não houver avanço na opressão judicial no Brasil.
Pode comemorar, meu filho. Pode comemorar porque, entendeu? Azedou o pé do frango. Mas eu não posso deixar vocês esquecerem que quem visitou anteontem a Casa Branca foi Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que foram recebidos no Departamento dos Estados Unidos na véspera da reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Eu não sei se isso para você tem alguma relevância, na verdade eu não sei o que tem a ver. Eu não estou dizendo nada, não estou garantindo nada, não estou provando nada, que é estranho e é sui generis e é notório. Você não pode dizer que não é. Você não pode dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certinho, certinho. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. E vamos falar da Corte de Cristal, porque pelo jeito há um movimento magnífico de Luiz Inácio Cachaça da Silva de ferrar com todos os ministros do STF que forem parar lá, que tiverem ligações com esta opressão que se alastra pelo território brasileiro, e parece que quanto mais jovem melhor, porque se ele pretende fechar o regime, é importante que ele tenha ministros jovens que não vão se aposentar, não vão, bater com as 10 e garantir o controle total e completo do STF, E aí, quem ele indicou? O Bessias. Eu havia falado para vocês aqui que eu acreditava muito nessa possibilidade, mas ontem, no iniciozinho da tarde, eu tive certeza. Por quê? Por causa dessa foto e das matérias que viralizaram como se não houvesse amanhã a respeito do assunto, de que Lula recebeu o Samuel, esqueci o nome dele, esse Samuel aqui, esse moço aqui, que é presidente da Assembleia de Deus no Brasil, uma das Assembleias de Deus, que são duas vertentes da Assembleia de Deus. Ele é presidente de uma delas. Ele foi recebido por Lula, orando pelo presidente, abençoando a indicação de Lula a Jorge Bessias, que ainda não havia acontecido. Quando eu vi essa cena, eu falei, será o Bessias. E o pior de tudo é que eles não ficam nem constrangidos em ficar imitando Birolindo da Bolsopil, que foi o primeiro presidente a orar publicamente pedindo a Deus ajuda para fazer uma indicação assertiva diante dos valores de Deus para o STF. Aí vem esse palhaço e faz essa cópia de péssima qualidade, E ainda tem gente que acha que o problema é o Silas Malafaia. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Olha aí que beleza. É o Samuel, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não tem, esqueci o nome dele. Samuel, não sei das quantas aí. Aqui, recebi com muito carinho. Tá aqui o nome dele, peraí. Cadê, meu Deus, o nome do Samuel Ferreira. É o próprio, olha só. Lula agora é amigo dos evangélicos, ele ora, ele recebe Bíblia, ele amou muito, Grace Hoffmann também estava lá, tá tudo junto e misturado com os evangélicos, com os crentes, e Samuel Ferreira fazendo este papel ignóbil. Só isso que eu falo. Mas o que é mais importante de você entender é que, além de já ser oficial, é que o Bessias, ele é velho amigo de quem está fechando o regime nesse exato momento. Vamos relembrar? Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querido. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. É o Bessias que está indo. Bessias, mas não menos importante que você entender quem é o Jorge Messias, é você entender que neste exato momento já estão rolando negociações, Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Pois é. O Janjo já bateu um papinho com a Alcolumbre, falou, negão, o negócio é o seguinte, vem cá, parça, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, senta aqui comigo. Sabe lá o meu indicado, Jorge Bessias,
Eu tenho certeza que a maioria do Senado não vai gostar dele, mas eu quero que você articule isso. E para você articular isso muito motivado, muito satisfeito, o que você acha de tomar conta dos Correios? É revoltante, gente. Eu sei que é revoltante, mas é o que é. É o que temos para hoje na fila do pão. CNN noticiou que Lula ofereceu diretorias para a Alcolumbre em negociação pelo STF, para que a Alcolumbre articule a aprovação da indicação de Lula ao STF. E é assim, né? Alguns têm preço, outros têm valor. No caso do Alcolumbre, ele tem preço. E é pequeno. Pelo preço que pagará a nossa nação, se isso continuar. Se realmente isso continuar, vai ser ruim demais. E aí, o que você acha? O Bessias será ou não aprovado lá no STF? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor. Nós estamos precisando muito, doarpravaleria@gmail.com. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Que dia, senhores! Que dia! Senta o dedo no like, compartilha a valer. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí. E agora eu quero tretar com você nos comentários. Que é o que nos resta, né? Fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas. Beijo no coração. Eu estou vendo uma série de absurdos serem ditos nos últimos dias. Chegou-se à loucura, ao estado de loucura, de achar que eu estava trabalhando para prejudicar um amigo meu, porque eu considero o Felipe Martins, sempre considerei, pelo menos assim, um amigo meu, que está sendo acusado no mesmo processo que eu, para beneficiar o sujeito que eu dediquei a minha vida inteira para simplesmente poder. Então, esse é um estado de loucura, é um estado de histeria, que o oportunismo de alguém que quer ser candidato a sei lá o que é na vida e está procurando um lugar no sol desde tanto tempo na política, utilizar simplesmente a imagem de outras pessoas nesse sentido, isso precisa ser desmoralizado e destruído de uma vez por todas. Eu gostaria, eu juro para vocês, a quantidade de print, áudios que eu tenho, que desmontariam absolutamente tudo o que vem sendo dito, é tão absurda que eu gostaria de tornar público, mas eu não posso fazer isso sem prejudicar o próprio Felipe. Agora, eu digo a vocês, se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa com um pouco menos de juízo, teria mandado o Felipe para PQP, o Jeffrey Chiquini para PQP e exposto tudo o que tinha que ser exposto, a despeito do que acontecesse com os outros. Mas eu não posso me dar o luxo de ser responsável com isso, até porque eu considero, como eu disse no meu programa inteiro, o Felipe um herói. Um homem que suportou o que eu não sei se eu teria suportado, o que eu vi que outras pessoas, como o próprio Mauro Cid, não suportaram, um sujeito que foi torturado, e eu passei 30 minutos no meu programa, que aliás foi um programa feito sem roteiro, totalmente de improviso no hotel, etc, etc, exaltando e dizendo como o Felipe tinha passado por uma injustiça e um caso espetacular. Agora, durante um momento, eu disse, e repito aqui, e vou continuar repetindo, que eu não sei que é possível que tenha havido um erro. É possível. E eu caguei se essa narrativa é útil pro advogado, se essa narrativa não é útil pro advogado. Eu não estou aqui para espalhar narrativa, porra. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu não sou cheerleader de bolsonarista, não sou cheerleader de Dr. Chilique. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para apresentar para o meu público a opinião mais honesta que eu puder sobre os fatos. E o que eu apresentei sobre os fatos foi: eu não sei se houve uma inclusão de má-fé, não estou convencido de que houve, por alguém ligado ao Alexandre de Moraes no CBP. Eu sei que o CBP é um órgão completamente esculhambado. Eu já vi e já fui alvo de dezenas de 94 errados. Tive problema com o meu processo migratório por conta disso. E eu tenho certeza que não foi nenhum parente do Alexandre de Moraes que inseriu meus I-94 errados em 2012 e 2013. Agora, eu levanto essa possibilidade e digo, mesmo que tenha sido um erro, mesmo que tenha sido, eu não sei se foi, disse no programa, a investigação está em curso, mesmo que tenha sido um erro, isso não diminui os absurdos que o Felipe Martins sofreu. Isso não substitui e não diminui em nada o grau de psicopatia do Alexandre de Moraes. Isso é honestidade com o meu público. Eu não vou espalhar narrativa que eu não sei se é verdadeira. Foda-se se você acha, Chiquini. Doutor Chilique, foda-se se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a puta que te pariu. Só para deixar claro.
você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e quanto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. Minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto, sou assediado por partido para ser candidato, vários partidos para ser candidato, não quero ser candidato. Meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim? Gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos, que você elogiou inúmeras vezes, chamou de heróico e etc, etc. Então, enquanto eu sou difamado, e olha, é legítimo que você seja candidato. Tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Aliás, algumas pessoas, não sei o que, do Partido Novo. Eu adoro o Partido Novo. Contribuí com a fundação do Partido Novo, rompi com o Partido Novo com a Moeba, e hoje no Partido Novo, Eduardo, o Marco Antônio é testemunha, Eduardo Girão é um dos meus melhores amigos na política. Marcelo Van Hatten, amo de paixão, amigo querido, dou todos os méritos. Toda a turma que está lá no Cláudio Dantas, gosto de todo mundo. Não tenho nada não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Oi. Vamos botar os áudios? Sabe por que eu não ponho? Sabe por que eu não ponho? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, para bancar. Ou você só quer brilhar? Seja homem para bancar. Irresponsável. Advogado irresponsável quer brilhar às custas dos seus clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora, a terceiros, que não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa para mim? Você quer falar alguma coisa pra mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil. Mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Calma. Frouxo. Eu te mandei mensagem diretamente ontem, seu frouxo. E você não respondeu. Antes de partir pra porrada com você, eu te procurei pessoalmente. Você quer cavar a cadeia do Felipe? Eu não posso te responder, senão o Felipe vai preso. Posso colocar? Quer cavar a cadeia do Felipe? Quer cavar a cadeia do Felipe? Tem direito de resposta? Eu não quero cavar a cadeia do Felipe. Quem quer cavar a cadeia do Felipe é você, que tá vindo aqui publicamente criar esse circo para se beneficiar politicamente. Sabe o que eu tenho a ganhar com isso? Nada. Eu tenho todos os documentos do Felipe Martins que eu enviei para a Casa Branca. Eu tenho aqui a nota do Felipe Martins e troca de mensagem dizendo o que na nota estava certo e o que estava errado. Ontem, a pessoa do Partido Novo recebeu ligação da Casa Branca para dizer a injustiça que estava sendo feita comigo. E você é irresponsável. Irresponsável. Posso tentar organizar alguma coisa aqui para a gente tentar apaziguar um pouco, talvez, o ânimo pra gente... Eu não quero apaziguar porra nenhuma, Marco Antônio. Não sei, mas eu só quero... Não, tudo bem. Eu só quero ouvir... Vamos ouvir, então. Eu quero ouvir... Você tem que conversar mais com o Eduardo sobre esse assunto. Eu tava com o Eduardo o dia inteiro ontem, ô idiota. Peraí, calma. Eu não preciso da sua opinião do que o Eduardo acha, o que o Eduardo não acha. Eu passei o dia inteiro ontem com o Eduardo e antes de ontem também. Vamos lá, Chiquini, vamos ouvir então o que você, enfim, sua réplica. Paulo Figueiredo, primeiramente um bom dia para você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa fleuma, isso para mim vai porra nenhuma. Escuta uma coisa, eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava divulgando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala pro público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Então você... Quando que eu fui preso na Lava Jato, Chiquini? Porque eu sou advogado do Felipe Martins. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você acabou de fazer uma afirmação. É a minha hora da palavra. Então, quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Hoje sou advogado criminalista. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você sabe que quando eu estava na Lava Jato, como advogado, eu estava com véu.
Então você Eu segura... nunca fui réu da Lava Jato. Eu tô aqui pra te xingar. Eu nunca fui nem réu da Lava Jato, Eu sou advogado. Faltam 2 meses. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Você vai deixar eu falar? Não. Quando que eu Você fui não réu da vai Lava deixar Jato? Não. Você vai negar que você foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato? Com certeza. Absoluta. Você nega? Claro. Posso concluir? Só Posso- pra deixar claro. Eu nunca fui réu da Lava Jato, David. Escuta, que é minha vez de falar. É minha vez de falar. Você pode falar o que Você quiser. começou ofendendo o sobrenome que é o nome do meu escritório que eu construí com muito sacrifício. Então agora você escuta. Chiliques e advogado, é isso? É o nome do seu escritório? Você agora escuta e respeita. Chiliques e associados, é isso? Posso... Não, eu não tô aqui para te respeitar, só para deixar claro, isso aqui não é um debate, isso aqui não é um respeito. Eu vim aqui te esculachar. Não, peraí. Só vamos tentar. Paulo, eu só vou pedir para respirar um pouco e eu vou pedir. Eu não tô aqui para ofender ninguém. Tá bom, eu estou aqui para ofender. Na condição. Então, desculpa se você não tem berço suficiente a ter educação numa um conversa. pouquinho mais berço que você, Tá mas isso não vem ao caso. Eu peço. Meu Deus. Meu berço é educação com Olavo de Carvalho. Vagabundo, a gente trata como vagabundo, a gente não abre espaço para debater. Então você acaba de chamar Felipe G. Martins de vagabundo. Eu não, chamei você. Não tô aqui. Se o Felipe Martins vier aqui, eu debato com ele. Pelo seguinte, escute uma coisa. Eu não sou pré-candidato a nada. Nunca fui pré-candidato. E se você tem algum dossiê para mostrar meu, ou faça. Fique bem claro sobre isso. Eu estou na condição de advogado de Felipe Martins. Nós comemoramos inúmeras vezes as suas vitórias, Paulo Figueiredo. Eu já comemorei suas vitórias inúmeras vezes. O que acontece é que você trouxe uma narrativa no momento inoportuno. Tá? Eu não trago narrativa. Eu trago comentário político. E não o eu não trago narrativa, não é meu trabalho trazer narrativa. Paulo, só escuta. Não é isso que jornalista faz. Quem traz narrativa é jornalista da Globo News. Não é isso que advogado faz. Advogado tem que rebater aquilo que prejudica o cliente. Você prejudicou a minha tese defensiva e eu precisava rebater isso com a anuência do Felipe. Eu sou advogado do Felipe, eu falo em nome do Felipe, o que sai da minha boca é com procuração do Felipe Martins. Se Felipe pudesse olhar no seu olho e falar, ele teria dito tudo o que eu falei, Paulo. Tudo que eu escrevi, o Felipe teria escrito. Tudo que eu falei, o Felipe teria dito. Paulo, com muito respeito, nunca o criticamos, sempre o defendi. Fato é, Paulo, que isso, neste momento, não contribui em nada. Por quê? O Amado traz exatamente essa argumentação em defesa, que ele não teve a maldade de prender Felipe Martins, porque aquilo foi um mero erro. O Sam Puncher traz essa mesma argumentação e você, em um momento inoportuno, encampou na mesma argumentação que é contrária à nossa tese. Então, Paulo, não há um ataque à vossa pessoa. E a claro que é um ataque nessa pessoa. Eu vou ler o ataque que é a minha pessoa. Você quer que eu leia o ataque à minha pessoa? Não retire as coisas que você disse. Não retire as coisas que você disse. Eu não retiro. Mantenha o que você disse. Eu mantenho o que eu disse, que eu sou advogado criminalista e eu tô acostumado a enfrentar promotor em tribunal de júri, eu não vou baixar a bola pra você. Agora, não, essa carta de eu sou isso, eu sou aquilo, você é pela autoridade, isso não vale porra nenhuma pra mim. Eu tô dizendo que eu não estou aqui pra bater boca com você. Você não disse aqui? Bingo, também achei muito estranho esse posicionamento do Paulo Figueiredo na live, me pareceu uma ducha de água fria, mas com procuração de Felipe Martins. Íamos ficar surpresos quando aparecessem nomes da direita que estariam dificultando essa investigação? Com procuração de Felipe Martins. Com procuração de Felipe Martins. Paulo. Não, mas Felipe, eu não tô aqui falando com o Felipe Martins. Se eu tivesse aqui, desculpa. Eu não sei se você fala pelo Felipe Martins, mas se o Felipe Martins estivesse aqui, eu estaria dizendo as mesmas coisas na cara dele. Sabe por quê? Porque eu tô defendendo o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos há anos. Antes de você se tornar seu advogado Felipe Martins, eu já estava no Congresso dos Estados Unidos levando documento do Felipe Martins. Calma. Se o Felipe é grato, não é grato, etc., eu não me importo. Eu já defendi o Oswaldo Scroque. Eu já defendi o Oswaldo Scroque, que é um verme. Imagina se eu não vou defender o Felipe Martins, que eu considero heróico. Deixa eu concluir. O Felipe Martins foi homem demais para você não comemorar essa vitória que nós tivemos na sexta-feira com esse documento do CBP. Eu comemoro sempre, eu retuitei. Eu trabalhei por esse documento. A Casa Branca me ligou com esse documento antes dele sair. Paulo, deixa eu concluir. Calma. Paulo, esse I-94, ele surge... Por favor, Paulo. Por favor. Esse I-94, ele surge quando o Felipe Martins estava em uma solitária. A missão de vida do Felipe é provar que esse I-94 é falso e não um erro. Então, para nós, pareceu uma rasteira, Paulo. Porque é o argumento, na audiência, eu pergunto ao Fábio Shor, Fábio Shor, esse documento em 94, a resposta do Fábio Shor é, isso foi um erro. Ontem, Paulo, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou para a Polícia Federal um pedido que nós estamos tentando há meses, para que a Polícia Federal se manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E o faz exatamente um dia depois que você vem publicamente dizer que você também acredita ser um erro. Eu não disse isso. Imagine. Eu não disse isso. O ministro Alexandre de Moraes deve ter assistido não disse isso. você encampar a mesma argumentação. Eu não encampei.
Você encampou, Paulo. Não encampei. Você atrapalhou Falso. a minha tese. Mentiroso. Você está atrapalhando a tese de defesa. Eu não estou atrapalhando nada. Você atrapalhou, Paulo. Tem Eu não estou atrapalhando nada. reconhecer que você encampou a mesma Eu tese. não encampei. Em um momento que o Felipe está a risco de tomar 30 anos de prisão. Daqui 2 meses é o julgamento do Felipe. A produção consegue o vídeo do Paulo Figueiredo Show aqui no Fio Diário? 2 meses é o julgamento do Felipe, ele pode tomar 30 anos. E a principal argumentação do regime é que foi um erro. E você, há 2 meses do julgamento, vem com esse mesmo argumento. Eu não quero imaginar Eu não que você trouxe esse argumento de que foi um erro. pedra pro Gilmar Mendes após te soltar na Lava Jato. O Gilmar Mendes me soltou na Lava Jato? Esse cara é doente mental. Tá? Então, eu não quero imaginar que você esteja pagando pedra para a Polícia Federal e para o Gilmar Mendes, que te soltaram na Operação Lava Jato. Não atrapalhe a minha defesa. Jeff Chiquini, advogado. Marco Antônio, Paraná 65 por favor, não pelo se amor de meta, Deus. você não foi Eu chamado. nunca fui réu na Lava Jato. O Gilmar Mendes nunca me soltou. Deixa de ser débil mental. Eu defenderei Felipe Martins, não importa quem entre ao caminho. Eu não estou preocupado com eleição. Eu não estou preocupado com nada além da justiça de Felipe G. Martins. E tudo que eu falei aqui, olhando no teu olho, tem a anuência de Felipe G. Martins, que fique bem claro ao Brasil, Paulo. Acho o que você quiser. Eu estou em defesa do meu cliente. E se eu fosse seu advogado, eu defenderia. Eu tenho mais de 2.000 clientes e eu já entrei em muito fogo pelos meus clientes e eu fiz pelo Felipe Martins. Você atrapalhou a nossa defesa em um momento inoportuno porque você quer aparecer. Você quer chamar a Casa Branca de sua, sendo que você não é advogado e não tem procuração do Felipe Martins. O Felipe tem advogado nos Estados Unidos, que o representa, e essa vitória é nossa. E você deveria ter comemorado e não jogado água na nossa cerveja. Tenha humildade a reconhecer que Felipe é um herói que resistiu à tortura a não ser delator. E você, nesse momento, não reconheci isso no meu programa, não? Ter abraçado na mesma semana que Guilherme Amado trouxe essa narrativa, você repetiu a narrativa de Guilherme Amado, de Sam Puncher, de Fábio Shor. Agora, hoje, a Polícia Federal vai responder o despacho que o Alexandre de Moraes deu ontem e vai repetir a tua narrativa, enfraquecendo a minha defesa que com muita garra a gente vem construindo. Você deu munição pro inimigo por vaidade, Paulo. Reconheça isso, você não é o nosso inimigo. A gente esperava união e um mínimo de respeito a quem foi Felipe Martins dentro de uma solitária. Você foi vaidoso, você foi imprudente e não pensou que daqui 2 meses nós vamos enfrentar a maior ditadura da história e Felipe pode tomar 30 anos. É isso que eu tenho a dizer a você, em nome... Marco, vamos lá, algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui. Terminou o chilique? Porque você é tigrão. É isso que você sabe fazer, é tigrão quando tá sozinho. Ofender as pessoas. É tigrão quando tá sozinho na Aula Verde. Mas aqui é tchutchuca. Você não respeita o trabalho dos outros. Aqui é muito tchutchuquinha. Cadê o tigrão da Aula Verde? Só o teu trabalho vale, cara. Eu quero ver o tigrão da Aula Verde. Reconhecer o trabalho dos outros. Eu quero ver. Eu comecei o programa reconhecendo o seu trabalho. E eu sempre reconheci o teu. Eu só tô dizendo que comecei o programa reconhecendo a sua capacidade. Em falar desculpa, Felipe Martins. Cara, não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha pra ninguém reconhecer o erro. Vamos lá, Marco. É disso que se trata. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que gravar, inclusive, Paulo Figueiredo Show. Deixa eu rapidinho aqui. Vamos lá, alguns pontos para serem rebatidos. Em primeiro lugar, o seu quadrúpede. Eu nunca fui réu na Lava Jato. Entra no Google. Eu nunca tive absoluto... Você é advogado da Lava Jato? Eu nunca tive nada a ver com a Lava Jato. Eu fui réu na Operação Greenfield, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos lá. Eu fui réu na Operação Greenfield da Lava Jato. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Você tá me difamando publicamente aqui no ar. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Meu processo foi trancado. Você é advogado criminalista. Olha aqui, ó. Eu tô em nome, eu sou advogado. Eu tô em defesa do meu cliente, o AB Paraná. Não para de falar bobagem. Eu não tô aqui como nunca fui advogado. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Gilmar Mendes, inclusive. Eu tô desmentindo. Você está atrapalhando o Felipe Martins. Senta aí. E outra coisa. Você atrapalha o Eduardo, você tá atrapalhando o Jair Bolsonaro. Eu posso. A nossa defesa. Vamos lá. Então, primeira mentira dita no ar. Preso na Lava Jato. Nunca fui preso na Lava Jato. Segunda mentira. Gilmar Mendes julgou meu caso. Nunca Gilmar Mendes tocou em nenhum processo meu. Nunca. Minha ação penal foi trancada. E aí tem 2 advogados aqui que podem explicar que é uma ação penal trancada, que é quando as acusações não deveriam ter sido nem apresentadas por você. Em 2019, que você tá ligado em corrupção. E o Banco Brasil... Você sabe o que é trancamento de ação penal, doutor? Eu acho. Não, mas espera lá. Você não é um moralista? Sabe o que é trancamento? Eu posso... Você sabe o que é trancamento de ação penal? Eu também sou aparentemente acusado de golpe de Estado e a falsa acusação. Eu também sou acusado de organização criminosa. Eu também aparentemente sou acusado de, sei lá, coação de processo penal. Eu tô acostumado a ser acusado. Você contratou o Cacá e tá revogado a prisão com o Gilmar Mendes. Você contratou o Cacá. Gilmar Mendes nunca tocou no meu processo, louco. Você tá trabalhando... Peraí, vamos lá. Eu preciso... Vamos lá. Eu queria... Deixa eu terminar aqui, Marco. Peraí, vamos lá. Então, Gilmar Mendes, você começou fazendo mentira e difamação, que é o que você faz. Não é advogado porra nenhuma, tô um picareta. Você só advogado porra nenhuma, tô um picareta.
Vamos lá. eu Segundo tenho- ponto. olha só, Atrapalhou eu as investigações preciso- do Felipe Martins encapando merda. tese do Guilherme Futebol. Amado. Não, Encapando eu vou pedir- tese do eu vou pedir pra entrar Guilherme aqui. Amado. Deixa eu Tem entrar. vídeo? Tem vídeo. O que eu virei e falei foi, mandando muito claramente, na câmera. eu não estou convencido de que houve fraude. Ah, mas o Felipe está, o advogado dele Deixa está. eu- Eu abro o espaço no programa, todos são bem-vindos, eu abordo o caso do Felipe Operação Martins Circo desde o Máximo. início de todos os programas. Você foi Eu preso. sou uma Eu das pessoas Você foi que preso mais por falou em sobre o caso do Miami, Felipe Martins. na Eu estou falando Operação sobre o caso do Circo Felipe Máximo, Martins envolvido em desde corrupção, 2000 e lavagem de quando o dinheiro, Felipe Martins foi Brasil. preso? Pessoal, eu Desde vou quando pedir um o favor. Felipe Martins? Desde Deixa antes desse borra-botas aí ter Peraí, chegado. peraí. Ó, deixa eu entrar. Eu vou falar, eu vou precisar encerrar. Eu sou herói ou eu sou preso por corrupção, doutor Você está Chilique? pagando os pedágios pro regime para Doutor Chilique, então agora você está me acusando de pagar pedágio. Agora sim, agora sim, eu quero ver as suas cores reais, doutor Chilique. Acabou a fleuma, agora eu te trouxe pra lama. Vamos lutar na lama que é bom. Agora eu acabou aquela fleuma de não, Paulo Figueiredo. Paulo Chiquini, eu tenho aqui, vocês... Você está acusando todo mundo, cara. Respeito é tudo. Peraí, deixa eu só... Vem pra lama, vem pra lama. Aqui, Vem pra lama. eu tô numa situação muito... Vem pra lama. Não, tem muito boa. Marco Lá Antônio. na lama com você, Aquiles é um brilhante comentarista. o Gilmar Mendes. Agora você. Ó, eu acho que o negócio... não me Eu vou meça falar com a tua real régua. pra vocês. Eu vou falar real pra vocês. Eu acho que o negócio descambou. Isso pra mim é o pior pesadelo que eu podia estar tendo. Porque eu adoro os dois, eu sou fã dos dois. E eu acho que isso não é bom. Não dá pra ficar em cima do muro. Desculpa. Você tá vendo o cara me acusar de coisas absolutamente absurdas que não dá pra ficar em cima do muro. Você tá vendo o cara mentir a meu respeito. Paulo, eu acho que a gente pode resolver. Não tem, cara. Desculpa. Vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. O cara tá dizendo na sua frente. O cara está dizendo na sua frente que eu fui réu da Lava Jato, que não fui. Tá dizendo que eu tenho que pagar pedágio pro Gilmar Mendes. O cara tá dizendo na sua frente, dizendo que eu sou envolvido em corrupção. O cara tá dizendo aqui na sua frente. Como é que você vai lidar com isso? Porque você vai dizer, não, são os dois meus amigos, os dois têm um ponto de vista. Não é isso. É que eu acho que a gente menina do Chiquinho, por favor. Rola na lama da tua vaidade, é tudo que você é. Você é um vaidoso. Eu acho que o negócio entrou para um nível de ofensa pessoal muito forte. Eu acho que dos dois lados, eu acho que a adjetivação e tal escala muito rápido e gera um problema sério, que não entra no mérito da questão. Eu acho que, Paulo, a gente tem que... Não sei o que, Marco Antônio? Quando o sujeito te acusa das coisas que eu sou acusado, a gente tem que o quê, Marco Antônio? Eu sei, mas eu a gente tem que o quê? Quando o sujeito entra no ar pra te difamar, você tem que o quê? Eu procurei ele ontem diretamente, mandei mensagem pra ele. Aí o que ele me respondeu? Nada, fui um frouxo. Eu não posso te responder. Você não tem coragem de falar isso na minha frente. Não, mas vem aqui. Como que eu vou aí, doutor? No regime de exceção? Você pode vir aqui, não pode? Então deixa eu defender o Felipe. Você pode vir aqui, não pode? Deixa eu defender. Você pode vir aqui. Vem aqui, pô. Eu não tenho passaporte para isso. Por quê, doutor? Porque eu sou acusado no mesmo caso que o seu cliente.